Você quer entender de uma vez por todas a diferença entre a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? Então, vem com a gente que eu vou te explicar detalhadamente a diferença de uma para a outra. O meu nome é Anderson Coelho e sou advogado previdenciário. Vem comigo! Logo de cara, eu vou te explicar que a invalidez mudou de nome. Antes era aposentadoria por invalidez, agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Assim como o auxílio-doença também mudou de nome. Agora ele passou a ser chamado auxílio por incapacidade temporária. Isso mudou com a reforma da Previdência que aconteceu lá em 13 de novembro de 2019, tá? Agora, Anderson, mas quais são os benefícios por incapacidade? São três: aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente. São esses três. Anderson, qual a diferença de um para o outro? Vou te explicar. Na incapacidade permanente, né, a antiga invalidez, o trabalhador tem que estar incapaz para trabalhar de forma permanente. Esse permanente é superior a 2 anos. Passou de 2 anos, essa previsão do médico, né, é que esse trabalhador venha se recuperar, precisa de mais de 2 anos para se recuperar, então ele vai receber a aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, se o que o perito verificar é uma incapacidade para o trabalho inferior a 2 anos, ele vai concluir que essa incapacidade para o trabalho é temporária. Logo, esse trabalhador, esse segurado, vai receber o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Agora, vamos supor que esse trabalhador ele veio a sofrer algum acidente, e aqui não importa se foi trabalhando ou não, ele vai receber o auxílio acidente. Se por conta desse acidente, né, desse nosso exemplo, ele vier a ter ficado com alguma sequela que reduziu a capacidade dele para o trabalho de forma permanente. Olha só, imagina, vou dar aqui um exemplo para poder ficar claro. Imagina que um determinado trabalhador ele veio a sofrer um acidente de moto. Não importa se ele estava trabalhando, não importa se ele estava de folga, isso é irrelevante. O que importa é que esse trabalhador tenha sofrido um acidente, ele veio a ficar lá em gozo desse benefício, né, ele usufruiu ali, vou falar aqui o auxílio-doença para poder ficar mais fácil. Ele ficou lá usufruindo o benefício. Não importa se ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso não importa. O que importa é que em decorrência desse acidente, ele ficou com a capacidade dele reduzida. Vamos supor que ele quebrou lá o tornozelo, né? Isso é muito comum com quem anda de moto. E, em virtude dessa fratura no tornozelo, ele ficou com alguma redução. Ele até pode trabalhar, ele até pode voltar a trabalhar, mas ele perdeu o movimento um pouco do pé, não tem mais a mesma força, né, no tornozelo, ele não faz mais os mesmos movimentos que ele fazia antes. Então, esse trabalhador, após a alta, após o primeiro dia da alta do auxílio-doença, ele passa a receber, ele tem direito a receber o auxílio acidente. Não pode receber os dois de uma vez. Após ele ter alta auxílio-doença, o INSS ele tem a obrigação de conceder esse auxílio acidente de forma automática para esse segurado, desde que tenha ficado com alguma sequela que reduziu a sua capacidade para o trabalho, tá bom? Eu vou deixar aqui então um quadrinho para você, para poder deixar muito claro o que é invalidez, o que é auxílio-doença e o que é auxílio-acidente. Saiba que esses três benefícios que eu acabei de falar, tanto a invalidez quanto o auxílio-doença e o auxílio-acidente, todos eles podem ter comum ou pode ser em decorrência de acidente de trabalho. A invalidez, ela pode ser comum ou ela pode ser a invalidez em decorrência de acidente de trabalho. O auxílio-doença, ele pode ser comum e ele pode ser também em decorrência de acidente do trabalho. E o auxílio-acidente, a mesma coisa. Ele pode ser comum, como pode ser também em decorrência de acidente do trabalho. Anderson, eu coloquei na justiça,
mas eu não sei se vai ser invalidez, eu não sei se a incapacidade que eu tenho para trabalhar, se ela vai ser temporária, eu não sei. Até mesmo eu tenho dúvida se vai ser o auxílio-acidente. Eu vou te dar aqui uma dica top. Existe aqui no direito o que a gente chama de princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade. Calma que eu vou traduzir isso para você. É muito simples. Imagina que na hora de requerer isso lá na justiça, se pediu a invalidez, mas o perito achou que não é caso de invalidez, mas é caso, por exemplo, de auxílio-acidente ou até mesmo de auxílio-doença. No laudo, ele vai dizer isso. E mesmo que tenha se pedido uma coisa, lá na justiça, lá na sentença, o juiz pode dar outra. Por conta do princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade. Anderson, mas como é que eu vou provar isso? Como que eu vou provar invalidez? Como que eu vou provar auxílio-doença? Como que eu vou provar o auxílio-acidente? Laudos médicos, exames médicos, ressonância magnética, tudo isso é documento utilizado para o advogado requerer esse benefício lá na justiça para você. E uma outra dúvida que muita gente aqui tem. Anderson, esses documentos têm que ser do órgão público? Não. Então, se você tem plano de saúde, você pode sim se utilizar do médico particular para te dar esse laudo médico, tá bom? Agora você que perseverou e ficou conosco aqui até o final, você merece um prêmio, você merece uma dica bônus. E vou te dar aqui. Nos casos de aposentadoria por invalidez, se é o seu caso, ou se você conhece alguém e tenha também um financiamento imobiliário, saiba que a maior parte dos financiamentos imobiliários prevê uma cláusula de quitação do contrato em caso de invalidez. Foi exatamente isso que você ouviu. Se é o seu caso, ou se você conhece alguém que se aposentou por invalidez e tem algum contrato imobiliário, corra lá e analise esse contrato, pois possa ser que lá prevê a quitação do contrato imobiliário. Top essa dica, né? Então não perca tempo, compartilhe essa notícia nesse vídeo com quem você conheça e não esqueça, curte aqui, se inscreva se você não é inscrito e curte aqui para dar uma moral para o nosso canal, tá bom? E se você deseja que a gente venha falar sobre algum tipo de benefício, deixe aqui as suas dúvidas que nós iremos produzir conteúdo para você, tá? Foi um prazer ficar com você por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!